temos mais um louvor para esse momento. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Somente a congregação, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se assentar e o tempo chegou, né? E quando ele chega, nós temos que depender de Deus. Dependa de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, pastos verdejantes. Vamos ouvir o primo Vitor, né? Ele vai dar um parecer médico, o diagnóstico. De Laura. Bom dia, igreja.
a emoção toma conta, né, com momentos assim, mas eu preciso falar um negócio que é muito sério agora, sobre a visão médica do que aconteceu com a Laurinha. Pode botar, irmão Paulo. O Ministério da Saúde tem um programa chamado Alerta Amarelo. Ele vem recebendo muita força em muitos países, porque a atresia de biliares, que é a doença que acometeu a Laurinha, é uma doença fatal, se não diagnosticada precocemente. Então eles lançaram essa campanha chamada Alerta Amarelo, mas ela ainda não é muito conhecida. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto campanhas, nem depois do diagnóstico da Laurinha. Eu soube disso mês passado, durante as minhas aulas. E o que está escrito ali? Um perigo sorrateiro. É um perigo praticamente silencioso. Mas nós vamos perceber que há algumas dicas para vermos se as nossas crianças, os nossos bebês, têm algum sintoma que sugere que eles têm essa doença. Pode passar, irmão Paulo. O nome desse amarelão que os bebês têm, muitos bebês nascem e ficam um pouquinho amarelo. O nome desse amarelão, o nome médico para ele é icterícia, a famosa icterícia, né, que muita gente chama. E neonatal por quê? Porque a criança acabou de nascer, é o período neonatal. Ela acabou de nascer, ela tem dias de vida, então ela tem icterícia neonatal. Mas o amarelão, a icterícia neonatal, muitas vezes ela é normal. Pode passar, irmão Paulo. Tem a icterícia fisiológica. Ela é dentro da normalidade, é uma coisa já esperada. Por quê? Porque o bebê estava dentro da barriga da mãe, dentro da placenta, e agora que ele está no mundo externo, ele precisa se readaptar. E por causa disso, as substâncias no corpo dele, principalmente a bilirrubina, que é a que causa o amarelão, elas ainda não estão no fígado. E então, você vê um bebê, muitas mães devem ter passado por isso, quando tiveram seus filhos. Com uma semana, até 2 semanas no máximo, ele está amarelinho, o médico até pede para botar no sol, para pegar sol, para passar o amarelo. Isso é normal. Mas o mais importante aqui é a icterícia patológica, que é quando o bebê ainda está amarelo acima de 2 semanas. Quando isso acontece, a mãe já tem que se ligar. É fundamental que ela procure assistência médica, porque não é normal uma criança acima de 2 semanas estar amarela ainda. Isso é uma coisa que todo mundo tem que lembrar. Se você puder avisar pessoas que você conhece que estão grávidas, mães que estão grávidas, se você quer ter filho, se você quer ter neném, se você é avô, vovó, avise isso para quem você precisar. Se a criança estiver amarela acima de 2 semanas, ela precisa procurar um médico, porque o risco de atresia de biliares existe. Pode passar, irmão Paulo. E a nossa principal preocupação, a atresia de vias biliares. O que é as vias biliares? São canais, são como se fosse um sistema de encanação que liga o fígado ao intestino. Ele carrega bile. E o que é a atresia? A atresia é a obliteração, o fechamento, o entupimento. Se você tem um sistema de canos e entope, o que vai acontecer? Vai acumular retrogradamente o líquido, o que está passando ali. No caso, a bile. E a bile, ela é tóxica para o fígado. O que vai acontecer? A criança, ela vai estar amarela, mas essa doença é sorrateira, porque a criança está bem. A princípio a criança está bem, a criança está em bom estado geral. A criança ri, a criança chora, a criança não parece que está doente, ela só está amarela. Mas aos poucos a bile vai se acumulando, e vai causando prejuízo, dano às células do fígado. E isso inevitavelmente, inexoravelmente, vai levar à falência hepática. E se a criança não for transplantada, ela irá a óbito. Pode passar, irmão Paulo. Mais um, por favor. Então, atenção. A principal causa de transplante hepático em crianças é a atresia de vias biliares. Se você pega a fila de transplante hepático, as crianças que estão esperando, de 10, pode ter certeza que praticamente metade ou mais da metade é devido à atresia de vias biliares. Ou seja, é uma doença que não é tão rara.
E a causa dela não se sabe direito ainda. Ainda há pesquisas que mostram que tem uma predisposição genética e também, às vezes, um insulto infeccioso. Ainda não se sabe direito, a medicina ainda não descobriu a causa da atresia de desvios biliares. E por causa disso, ela é um difícil diagnóstico. Muitas vezes, às vezes já tem até a suspeita, a mãe viu que a criança está amarela, levou no médico, faz vários exames, mas muitas vezes, mesmo assim, esses exames não são definitivos. No caso de não ter um diagnóstico fechado, não ter exames definitivos, o que acontece? A criança tem que ser operada mesmo assim, porque não vale a pena correr o risco, não vale a pena dizer, eu não diagnostiquei, então não deve ser. Correndo o risco, já opera a criança. E às vezes o diagnóstico definitivo é exatamente na operação. Você faz a colongiografia na operação e percebe que ela realmente tem atresia de desvios biliares. Aí você faz o tratamento, que é a cirurgia de Kasai. A cirurgia de Kasai, tem resultados suficientes se ela for feita até 60 dias de vida. Ou seja, se ela for feita até 2 meses de vida. E infelizmente a Laurinha ela não conseguiu fazer essa cirurgia a tempo. O que aconteceu? O fígado dela entrou em falência hepática e ela teve que entrar na fila do transplante. Que acabou com meu primo Hugo que cedeu parte do fígado. Pode passar. Então, o que é importante a gente saber? Tempo é vida no diagnóstico da atresia de desvios biliares. Se você viu um bebê que está amarelinho, já tem mais de 2 semanas de vida, corre para o médico, porque nesse caso o tempo é vida. Então, falando da campanha do Ministério da Saúde, pode passar, Paulo. É importante saber a cartelinha que tem na caderneta da criança no Ministério da Saúde. Ali tem um resuminho do que eu falei. E uma coisa importante é principalmente, aqui parte amarela, recém-nascido persistir com icterícia com idade igual ou maior que 14 dias, deve ser avaliado do ponto de vista clínico e laboratorial. Aí, falando em relação às fezes, é uma outra pista, é uma outra dica. O médico muitas vezes tem que ser igual um detetive mesmo. E as mães podem ajudar com isso. O que acontece? As fezes normais, geralmente são de cores amarelas, amarronzadas, acastanhadas. Mas se a criança estiver com fezes claras, fezes brancas, fezes rosadas, bem clarinhas mesmo, isso significa que ela está com um processo de colestase, que é o que causa o amarelão e é o que causa essas fezes mais claras. É uma outra pista de que sua criança pode estar com uma doença hepatobiliar e pode ser que seja atresia de desvios biliares. Pode passar, Juan Paulo. Então, fazendo um resuminho. Só para mostrar, essa não é a Laurinha, é uma criança que eu peguei na internet. Vocês podem perceber, essa criança já está em falência hepática. Ela está com ascite, faz a barriga dela ficar desse jeito. Se vocês perceberem bem, tem uma cicatriz, ou seja, ela já foi operada. Provavelmente foi operada depois do tempo. Ainda está assim. Ela tem várias veias ali proeminentes na barriga. Os olhos estão amarelados, não sei se dá para ver. Pode passar, irmão Paulo. E fazendo um resumo, então, se o recém-nascido ictérico, com amarelão, ou com fezes claras, tem mais de 2 semanas de vida, o que a gente tem que fazer? Procurar assistência médica urgente. Pode passar, irmão Paulo. Pode não ser nada, pode ser só um susto. Mas se for atresia de desvios biliares, trata-se de uma doença inexoravelmente fatal. E o tratamento tem que ser rápido. E então, eu pedi a palavra, não estava programado, eu pedi a palavra porque eu achei necessidade de falar para o maior número de pessoas possíveis sobre essa doença e se vocês puderem falar para outras pessoas, para mulheres grávidas, para mães que queiram ter filhos, passar essa notícia adiante, né? Eu acho que nós vamos poder evitar muitas complicações que essa doença causa. E nós queremos ver nossas crianças felizes, nossas crianças sorrindo, nossas crianças contentes. Nós queremos ver as nossas crianças assim, dessa maneira. Obrigado, doutor Vitor, né? Olha, eu fiquei assim, Deus é muito bom, né?
porque Ele nos proporciona esse momento. Olha quantas pessoas foram atingidas, né? Ultimamente eu tenho cuidado dos bebês da família, dos que nascem, né? A titia Sol vai lá, dá banho, cuidar do umbigo. Então, gente, isso aí para mim, ó, só recebi. Muito obrigada. Mamãe Deise, é você. A mamãe Deise, né? Ela sentiu desejo. Ai, Senhor, tem que nos segurar aqui no púlpito, né? Então o tempo chegou e a mamãe Deise, durante esse período, ela ficou na dependência de Deus. E ela vai falar um pouquinho agora sobre a atuação de Deus na vida da família. Bom dia. Para mim não é tão fácil estar aqui, primeiro porque não tenho hábito e depois a emoção vai tomar conta. Já foi falado muita coisa. O Vitor foi perfeito na explicação. Infelizmente, Laura não nasceu com a icterícia fisiológica, veio depois. Nem o Hugo nasceu com icterícia fisiológica e nós tratamos com sol. Então ela nem deu esse alerta. E quando percebemos, às vezes a gente em casa realmente não tem os olhos, só depois que você passa e você pensa, poxa, aconteceu comigo? Não, são várias e várias crianças. É mais comum do que a gente pensa. São várias crianças como Laurinha que precisam de oração. São várias crianças, graças a Deus, Laura foi para São Paulo, mas as mesmas crianças que estavam no Rio aguardando, ainda continuam aguardando na fila. Porque o Rio foi suspenso, o transplante, e está começando lentamente. Então, e Deus, desde o ventre, cuidou de Laura. Laura, o médico que fez o parto de Laura foi o mesmo médico que iniciou todo o processo do milagre. Ele, quando Laura internou, foi de repente, num dia fez exame, no outro já estava na UTI. Aquelas fotos que foram mostradas, eu poupei vocês. Não tem nem um terço do que Laura passou. O que eu quis trazer foi para exatamente a gente parar e pensar, nossa, por que eu reclamo da vida? Às vezes a gente fala, milagre. Você sabe, tem a noção do milagre quando acontece na sua frente. Você vê, né? Então, Laura, o médico internou, o pediatra não estava, e nós procuramos um outro pediatra, ele ficou chateado, mas Laura ficou, perdeu tempo aí, ficou no hospital, internado pelo plano de saúde, ninguém diagnosticou, trataram de várias doenças, menos a que ela tinha, porque não foram a fundo. Mas esse médico, um dia, vendo uma criança no hospital onde ela estava, ele disse que já estava entrando, o doutor Antônio, estava entrando no carro, ele disse que uma força muito grande o tirou do carro e falou, vou ver essa criança. Ali se iniciou o milagre da vida de Laura. Ele mesmo fala que foi Deus que o tirou do carro. Então, para um médico falar isso, que eles não admitem, muitos deles não admitem, mas até isso Laura fez na vida, no Rio e em São Paulo, o médico falar, só Deus mesmo olhando um exame, porque viu a transformação na vida dessa criança. E assim foi, nos levou para o Rio, ali foram inúmeras passagens que nós vimos Deus operar, cuidando. O pessoal fala, nossa, você é forte. Não somos fortes. Deus nos capacitou a todo momento. A mim, o pai, a todos que estavam presentes no início, porque a gente que ficava lá, foram 4 meses no Rio, as minhas pernas inchavam, de coisa de eu não conseguir botar o pé no chão, eu só pedi a Deus para me manter de pé, porque ela ficou 2 meses em dieta zero e era no colo o tempo todo, querendo colo, que era a única coisa que a gente podia oferecer, já que não podia oferecer comida. Então, ela ficou o tempo todo. E nós vimos diversos milagres acontecendo, que às vezes quem está do lado não percebeu. E o que eu posso dizer a vocês, vocês viram que Laura todo momento sorrindo. Nós fizemos isso na vida de Laura. O sofrimento era grande, mas o tempo todo a gente cuidou dessa criança, brincando, nunca me lamentei, por que comigo? E sim, o que Deus está fazendo comigo.
e fazendo com essa família e com essa criança. Então, ele realmente tinha um propósito na recuperação e não na doença. A doença existe e é em todo mundo. Não é a doença de Deus, não. A recuperação que é de Deus. Então, isso realmente... foi assim. Tudo foi direcionado. As pessoas certas, o momento certo. Laura, quando foi para São Paulo, não tinha perspectiva de São Paulo. A médica, quando suspendeu o transplante, falou: eu queria tanto levar essa criança para São Paulo. E eu cheguei em casa, mandei uma mensagem para ela falando que eu não via Laura depois do transplante. Não via, não visualizava o transplante, não visualizava. Depois que ela falou, comecei a ver minha filha depois do transplante. Mandei uma mensagem pedindo que se ela pudesse enviar a Laura para São Paulo. Foi assim, ela mandou uma mensagem de volta, a médica. Era essa a única mensagem que eu estava esperando. E assim foi feito. Recebi no dia do meu aniversário uma ligação do hospital chamando Laura, dia 20 de fevereiro. 26 nós chegamos lá, 27 foi a primeira consulta, fizemos os exames e a médica falou: se essa criança por fora está bem, não estava bem, porque ela tinha ascite, como o Vitor falou, os olhos amarelinhos, um pouco debilitada, mas ela falou: por dentro ela é uma bomba relógio. Então vocês já não vão voltar para o Rio, vão operar, porque ela pode morrer a qualquer momento. E assim foi. Hugo ficou assustado, porque a princípio ele só ia para uma consulta. A faculdade aqui, todo mundo tremeu na base, principalmente, desculpe o termo, principalmente que o médico falou para ele: você pode morrer. O doador pode ter complicações e levar à falência. Ele falou: eu vou. E enfrentou todo mundo devido à idade, ninguém queria, ele se colocou forte e assim foi. Foi uma cirurgia muito difícil. Laura, com 10 horas, os médicos nos chamaram dizendo que a hemorragia estava tamanha que não tinha hora para acabar. Pois Laura trocou 2 vezes o sangue do corpo. Que entrava e saía. Nisso, Hugo já estava na UTI. Em 2 horas, minha mãe, Denise, todo mundo começou a orar, se ajoelhou no hospital. Em 2 horas me chamaram, terminou. E Laura foi para a UTI, difícil, porque aquele líquido todo que entrou não conseguiu sair. O rim dela parou. Ela fez uma hemodiálise, 3 sessões. Os médicos me falaram que ela poderia falecer durante a hemodiálise. Nós ficamos segurando a mãozinha dela o tempo todo. Na 3ª sessão, o rim voltou com 5 horas. E nunca mais teve nada. E Laura não conseguia sair do tubo. E a gente perguntava por quê, meu Deus, por quê? Na primeira não conseguiu, ela teve uma abstinência que infelizmente minha mãe assistiu. Foi horrível. Na segunda, eu lembro que foi um dia inteiro que a gente se preparava, ela ficava no meu colo. Na segunda à noite não aguentou. Eu à noite, quando ela foi entubada novamente, fui no banheiro, me ajoelhei e pedi desculpa a Deus, Aí quando eu voltei, ela já estava entubada. Eu pedi desculpa à minha filha por ela ter vindo ao mundo, porque eu queria que ela sorrisse, ela brincasse como as outras crianças. Pois assim a noite foi adiante. No dia seguinte, a resposta de Deus foi tremenda. Laura, mesmo entubada, foi as fotos que vocês viram. Essa menina começou a sorrir, brincar e nunca mais parou. E nunca mais parou. E assim foi adiante. Na 3ª extubação, Laura tentando, estava bem quietinha no colo. No meio do dia tem uma troca de plantão. A médica, porque era esperado por todos aquela vitória. A médica, eles trocam de roupa, um passa o plantão para o outro, eles trocam de roupa e vão até as crianças. Essa médica, a doutora Andréia, ela entrou direto e foi ver Laura, pois Laura estava falecendo no meu colo. E ninguém estava notando. Ninguém estava notando, achando que ela estivesse dormindo. A médica foi entrando direto. A gente sabe por quê, que Deus a direcionou até lá e salvou a vida dela, entubando novamente. Mas era a salvação. E você tem que compreender nessa hora.
E nisso que a Laura fica, essas 3 intubações a intubação que ela colocou novamente o tubo, eles ficam com um antibiótico forte, porque eles estão dentro de um ambiente que tem várias infecções. Aí é que a gente fala, por que ainda não? Ela fez vários exames para saber por que ela não saía do tubo. Nisso foi descoberto que ela estava com uma infecção no fígado e que foi tratada por esses antibióticos que ela permaneceu na UTI. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele tratou essa possível infecção, que seria uma rejeição mais forte, com o tempo que ela não saiu do tubo. E nem os médicos sabiam. Quando verificaram, já estava curada. Na 4ª vez, Laura saiu, já estavam falando em traqueostomia, porque ela não ia conseguir respirar. Ela saiu segurando uma bolinha que vibrava o tempo todo, sem precisar de nenhum apoio respiratório. Era a hora certa. Entendeu? Era o momento. E assim, várias crianças que estão lá, às vezes, os pais não notam o que está precisando. A criança precisa. A criança não. O adulto. Quem estiver internado, quem estiver doente, nunca reclame. Fique ao lado. Dê o carinho. Não faça daquele momento, meu Deus, por quê? Não. O que a gente pôde notar, principalmente, que Laura tem imunidade baixa. Eu sei que é uma criança bonita, é agradável, ela gosta, é carinhosa, mas ela toma um remédio que vai tomar para o resto da vida, para não ter rejeição. E com isso a imunidade dela fica um pouco mais baixa. Se você tiver uma gripe, com ela pode ser uma pneumonia. Então, se a gente puder evitar tocar muito nela, dar beijinho, então isso é para o bem dela. Não é porque os pais são isso, não. É o bem dela. E como a gente sempre preservou e segue todas as regras que os médicos pedem, que isso é importante também, o remédio. Se mandar tomar remédio, não tome remédio por conta própria. A gente viu que muitas coisas acontecem, se perde fígado, se não cumprir o que os médicos estão aí para isso. Questione, às vezes, se você achar que não está fazendo pela quem você precisa, que está enfermo, questione, porque isso faz toda a diferença. Então, o que a gente trouxe, assim, só gratidão, né? Porque eu tive meus 2 filhos na UTI, um doando, outro recebendo, e Deus, assim, com todo o sofrimento que se passou, Ele esteve presente em todo momento, em nenhum momento Ele nos faltou. Enquanto nós estávamos em São Paulo, a irmã de Laura, a Aline, estava fazendo um tratamento aqui no Rio de linfoma. Eram 2 coisas ao mesmo tempo, a irmã parte de pai. Então, e com isso, e ela foi assim, tão abençoada também, porque ela fez todo o tratamento, o linfoma era no pescoço, ela não teve nem enjoo na quimioterapia. Então, o que eu pude perceber que Deus cuidou da família. Da família. A gente sabe que isso tem um propósito. Eu peço a Deus para me direcionar a esse propósito. Vai ter o seu momento, porque Laura também não é uma criança que pode ser exposta. Hoje ela está aqui. A vinda aqui foi no momento certo, que ela fez 1 ano de transplante, então já pode estar aqui. Ela não poderia, não podia nem sair, ter contato com outras crianças. Criança, ela já não pode ter muito contato, que Laura não pode tomar algumas vacinas ainda. Então, por isso que às vezes a gente, com toda a delicadeza, puxa um pouquinho para um lado, puxa para o outro, mas é porque ela realmente não pode. Então, e eu esperava muito esse momento, porque eu sei que várias pessoas oraram, mas eu senti uma bênção muito grande vindo daqui. E eu quero agradecer a vocês e pedir que continuem orando. Se vê alguma criança, uma coisa que foi assim, para mim, muito confortante, no período que eu estava no hospital, receber a igreja no hospital. Os jovens indo cantar para aquelas crianças na enfermaria, é uma coisa que só quem está do lado de lá precisa aquele carinho. Às vezes, quem está aí não nota, mas quem está lá com aquela criança, sem saber o futuro daquela criança, o que ela vai passar, que não é bom relembrar,
Você lembra para você agradecer, mas não é bom passar. Para que passar? Eu quero passar o que ela está e o que foi feito, não o que ela passou em doença. Então, eu queria agradecer a todo mundo, a Deus sempre, todo instante, agradecer a todo mundo pelas orações. Gostaria de pedir o papai Carlos, né? Trouxesse a Laurinha e o Hugo também. Por favor, a família. Laura, né, Daniele? Daniele vai fazer um louvor, e esse louvor tem o nome Laura. Mais um presente chegou, com uma pequena Deus me agraciou. Mais um milagre em mim, semente gerada de um amor sem fim, plantada de uma forma especial, entregue em minhas mãos para eu embalar. Amor e forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, cheia de força, prêmio da vida. Laura, Deus te chamou. Amor e forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, cheia de força, prêmio da vida. Deus te sustentou. Mais um presente chegou, com uma pequena Deus me agraciou. Mais um milagre em mim, semente gerada de um amor sem fim, plantada de uma forma especial, entregue em minhas mãos para eu embalar. Amor e forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, cheia de força, prêmio da vida. Você chegou, árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, cheia de força, prêmio da vida. Laura, oh, oh. De quem alcançou, Laura,
Gostaria de pedir a todos os familiares de Laura, por favor, vovó, titia, tio, a todos que vieram hoje neste culto, que viesse aqui à frente neste momento. É bom estar no altar do Senhor. E nossa amiga Leila, irmã em Cristo, parceira de Denise, né? Diante da EBD, da Escola Bíblica Dominical, ela neste momento vai fazer esta oração. A Selma vai ajudar. Tá, é vovó? Isso, vai ficar pertinho. Por favor, Lili. Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui rendendo graças a Deus, né, por esse período maravilhoso. O choro vem mesmo. Quando o tempo chegar, é tempo de render graças, né? A gente não para de olhar para ela. Vamos fazer esse recitativo? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Orar é sem cessar, né? Quando a gente está orando, né, mãe Deise? A igreja, a Denise colocou todo mundo para orar, fazia as campanhas. Aqui, domingo após domingo, nós levávamos para nossa casa aqueles papéis de oração e a gente estava intercedendo. E aí Deus falava com o médico, e Deus levava o médico lá. É esse o poder de Deus, né? É isso que nós vamos agradecer agora. Mas se você que está aqui, você também tem um impossível aí na tua vida. A Laurinha alcançou essa vitória e caminha para essa recuperação total cada dia. Mas se você também tem aí no seu coração pedido, diante de tudo que você viu até agora, diante do testemunho, diante de tudo que você presenciou durante esse 1 ano e tanto que a gente está orando por Laurinha, você tem algum pedido? Vem aqui à frente. Pode ficar aqui, se coloque aqui do lado, que a gente vai estar orando. Não se acanhe. Esse é o momento. Você está diante da presença do Deus do impossível. Enquanto a igreja ora, coisas acontecem. A gente pensa, como que vai ser? Como que ela vai sair do Rio? O Rio fechou as portas para o transplante, né? Na época a gente viu, anunciou até na televisão. E aí abre a porta para São Paulo. É assim que Deus faz, esse é o Deus que você serve. Creia nisso. Mas se você também, a família já está aqui à frente, agradecendo a Deus, né? A família está aqui, mas se você está aí e você também tem um motivo de agradecimento, esse é o tempo também de você vir agradecer as tuas vitórias. Você quer agradecer? Se coloque aqui à frente também. Glória a Deus. Deus é bom conosco, Deus é bom demais. Nesse momento do altar do Senhor, nós vamos orar, crendo que aquilo, agradecendo a Deus pelo aquilo que Ele fez na vida de Laurinha, pelo tempo que Deus sustentou os pais. Foram os 3 filhos vivenciando momentos diferentes, mas Deus sustentou cada um, sustentou o Hugo, sustentou a Laurinha, sustentou a outra jovem que a gente orava também. Deus vai sustentar você, você crê nisso? A gente pode falar um para o outro agora? Creia no milagre. Creia no milagre com fé. Creia no milagre. Creia no milagre. Esse é o Deus que a gente serve. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Nós oramos tanto, Senhor.
Tinha vezes que a gente via o desespero na voz da Denise, mas ela sempre com muita fé de que o Senhor ia trazer esse dia aqui, a Laurinha. A fé da tua serva, Denise, motivou a igreja a orar por Laurinha. Hoje é o dia de agradecermos ao Senhor, meu Deus, pela vitória da tua serva, pela vitória da Deise, pela vitória do paizinho, pela vitória dessa família. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Às vezes no nosso coração há um porquê, há uma tristeza, há uma murmuração, mas diante disso que estamos vivendo hoje, nessa manhã de domingo, nós temos que crer, Pai. Nos ajuda na nossa pouca fé, Senhor. Acrescenta fé aos nossos corações. Cada um que veio aqui à frente, Pai, com um pedido no coração, Pai, que o Senhor possa mover céus e terra, que o Senhor possa mover médicos, que o Senhor possa mover trabalhos, que o Senhor possa mover situações financeiras, que o Senhor possa mover situações de cura, de salvação, de libertação. Muitos são os pedidos, Pai. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe de cada necessidade que temos, de cada situação, de cada servo teu aqui. Pai, mas muito obrigada, porque ao vermos a Laurinha rindo, fortaleceu a nossa fé, fortaleceu a nossa esperança em Ti, fortaleceu e sabemos que é bom esperarmos no Senhor, que o milagre há de acontecer na vida de cada um. O tempo de espera não é fácil, meu Deus, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece cada irmão aqui. Não deixa, Pai, que essa manhã seja uma manhã de frustração nos nossos corações, mas seja uma manhã de renovo, de esperança renovada, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Volta para o seu lugar com essa fé. Agora a gente vai ter uma música, né? Passar para só. Hoje nós estaremos estudando a primeira lição, né, na Escola Bíblica Dominical, mas a gente vai pedir só mais alguns minutinhos só, que o titio Luiz Felipe, porque quando o tempo chegar, medite. Graças te dou de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me. Atentaste-me, fortalecendo a minha alma. Titio Felipe, está com a palavra. Obrigado, família linda, viu, Laura? O apoio, tudo. Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja esse Deus que cuida de nós, que nos sustenta. Para sempre seja glorificado, pois a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vejo que tem algumas pessoas aqui nos visitando, que você sinta-se bem em nosso meio. Aqui é uma visita especial, meus pais estão ali. Aquela senhora linda ali, aquele seu bonitão, olha ali, ó, coisa mais linda. Eles estão aqui representando a Igreja Batista do Parque Araruama. A Igreja Batista, assim como outros, se alguém aqui de outras igrejas também quiser se levantar para que nós possamos conhecê-lo, dar um abraço. Que Deus abençoe, meu amado, minha amada. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Receba um abraço da nossa igreja. Você que está próximo, abraça esse amado, abraça amado. Pessoas que levaram suas igrejas a orar, se uniram. Sim, aproveitando,
Tem uma pessoa que veio à igreja porque orou em casa pela Laura e sabia que hoje era o culto dela. Irmã, pode se levantar. Ela está ali. Isso. Ela orou pela Laura em casa. E ela não é membro desta igreja. E hoje ela veio aqui à igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, porque o povo de Deus se uniu. O povo de Deus se levantou em oração. E o povo de Deus, quando ora, a porta do inferno estremece. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque há pessoas nessa igreja que disseram que o dia que Laurinha viesse a essa igreja, ele pagaria um pastel lá na cantina. Cadê essa pessoa? Faz assim essa pessoa. Teve pessoas que viu no Facebook, pessoas no aeroporto lendo lá nos Estados Unidos sobre a Laurinha. Não teve, irmãos? Pessoas aqui dessa igreja. Esse caso tomou uma proporção enorme. Seminários oraram, igrejas oraram, pessoas se levantaram para orar. E quando o povo de Deus ora, há poder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, queria dizer para você nessa manhã, se você que orou e que está aqui, e crer que Deus ouviu a tua oração, e crer que a Laurinha está aqui, porque Deus ouviu a sua oração, aplauda o Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor merece todo o poder, toda a honra, todo o louvor. Meu querido, eu queria te convidar que abrisse a sua Bíblia em Salmos 116. Quanta coisa boa aconteceu na vida dessa criança. Deus sustentou a Laurinha até o dia de hoje e a sustentará. Laurinha esteve várias vezes na antessala do céu. Quantas vezes nos ajoelhamos desesperados, quantas vezes estávamos em casa no trabalho e vinha um telefonema, um pedido: Laura está em hemorragia incontrolável. Só a mão de Deus pode controlar. Isso falado pelos médicos. Pessoas que não têm nada a ver com o Senhor eram tocadas em seu coração para voltar e falar com os pais de Laurinha. Deus agindo nesse negócio. Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, conduz-nos, Senhor, pela tua mão poderosa. Conduza-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. E ajuda-nos a falar e ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O tema dessa mensagem, meu irmão, sugere que seja como agradecer a Deus. E quando eu penso nesse tema, eu lembro daquele cântico que diz assim: como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medidas. E isso me enche o coração de alegria, porque o povo de Deus está aqui hoje para agradecer a Deus, o que Ele tem feito na vida de Laurinha. A nossa família, a família de Laurinha, está aqui para agradecer a Deus. Outras pessoas passaram por situações difíceis também para agradecer a Deus. Mas a questão, a pergunta nesse momento, o tema dessa mensagem é: como agradecer a Deus? Essa é a pergunta, esse é o tema, e nós vamos juntos compartilhar esse tema durante alguns minutos. Vai ser rápido, irmã Solange, eu acho que até meio-dia dá tempo. Irmãos, havia uma mulher, a Bíblia relata da vida de uma mulher que ela era humilhada, ela não conseguia ser mãe, ela era estéril. Ela era humilhada por outras mulheres que poderiam ser mães.
que eram e tinham filhos. E naquela época, naquele tempo já no passado, a mulher que não podia ser filho era dita como maldita. Era considerada uma mulher amaldiçoada, porque não podia ter filhos. E aquela mulher então clamou ao Senhor e pediu a Deus que lhe desse um filho. E essa mulher de nome Ana então concedeu e teve um filho e deu a esse filho o nome de Samuel. Em gratidão a Deus, essa mulher ofereceu seu filho para que ele servisse no templo. E ele foi um dos maiores profetas que nós temos conhecimento, Samuel. Há na Bíblia também um outro caso de um homem. Esse homem, ele foi chamado por Deus para ser pai de uma nação. Mas esse homem, até os seus 99 anos, ainda não tinha gerado um filho com a sua esposa, que tinha 89 anos. Então Deus, quando ele completou 100 anos e ela completou 90 anos, concedeu a eles a bênção de gerarem um filho. Esse filho chamado Isaac, esse pai Abraão. Então, um belo dia, já um menino jovem, diz a palavra de Deus que esse menino foi pedido por Deus. Esse menino então foi chamado, essa família foi chamada por Deus. Deus chamou Abraão e falou: leva teu filho ao monte Moriá e sacrifica-o por mim. Depois de ter esperado tanto tempo, 25 anos para que a promessa se cumprisse, Abraão com 100 anos quando gerou aquele filho, a mãe com 90 anos, já há muito tempo os costumes das mulheres, diz a palavra de Deus, havia cessado, e ela então gerou um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus falou: leva o teu filho ao monte e sacrifica-o para mim. Meu irmão, minha irmã, Abraão então feliz da vida por ter gerado um filho, através de sua mulher, levou essa criança para o sacrifício. Ele atendeu ao chamado de Deus, entregou o seu filho para ser sacrificado por ele próprio. Mas Deus naquele momento disse: Abraão, não faça tal coisa. Quando ele levantou o cutelo para cortar o seu filho, já que ele preparou o altar, levou a lenha, levou o fogo, e o filho era o próprio sacrifício, era o próprio holocausto ao Senhor, o Senhor disse: não faça tal coisa. Deus não permitiu que aquele filho fosse cortado em sacrifício a ele mesmo. Porque Abraão, na verdade, quando ele pega essa criança e leva diante do altar e coloca essa criança deitada, esse jovem deitado no altar do Senhor para o sacrifício, para poder cortá-lo, imolá-lo em sacrifício, Abraão levanta o cutelo. Nesse momento, no coração de Abraão, já há o sacrifício do seu filho ao Senhor. Ele não precisava mais cortar o seu filho, porque ele entendia que amar ao Senhor, obedecer ao Senhor e servir ao Senhor era muito mais importante que o seu próprio filho. E ele sabia que assim como Deus entregou aquele filho para ele, fez aquele filho vir ao mundo, ele tendo 100 anos e ela tendo 90 anos, ele poderia lhe dar outros filhos se ele quisesse. Então, Abraão, no seu coração, ele entendeu que maior do que o próprio filho é o próprio Deus que o deu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Há outro caso na Bíblia que fala de um demoniado gadareno, em Lucas 17. Ele foi liberto daqueles demônios que o oprimiam. E ele, diz a palavra de Deus aqui em Lucas 17, versículo 15, 16, que ele queria seguir ao Senhor Jesus, uma maneira de agradecer ao Senhor Jesus. Há o caso também dos 10 leprosos. O caso dos 10 leprosos, o Senhor curou aqueles 10 leprosos. Esses 10 leprosos, somente um voltou para agradecer ao Senhor. Então a pergunta que eu faço nessa manhã: como agradecer ao Senhor? Família de Deus, você que nos visita, você que ainda não teve encontro com o Senhor, como agradecer a Deus, como agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele te tem feito? Doutor Antônio foi o pediatra que cuidou de Laurinha.
Houve vários desencontros. E nesses desencontros, ele acabou se afastando, e por necessidade óbvias de urgência no tratamento de um pediatra, levar a Laurinha ao pediatra. Esse homem ficou afastado do relacionamento com a mãe, o pai e a criança. Mas um dia, esse homem no seu automóvel no estacionamento, segundo o relato da própria mamãe, Daisy, esse homem então sentiu algo no seu coração. Um homem que não é cristão, um homem que não conhece Deus, um homem que não tem nenhuma intimidade com Deus. Deus tocou no seu coração, Deus tocou no seu sentimento. Deus sabia que aquela era a porta que tinha que ser aberta para começar a trajetória de restauração da saúde de Laurinha. Então esse homem, sentindo-se incomodado, ele foi até lá em cima onde ele estava. E aí começou então um novo momento para a Laurinha, porque ele deu encaminhamento, ele deu orientações, ele deu alguns pareceres que foram extremamente importantes para o desenrolar desse caso que nós já conhecemos. Laurinha sofreu 3 cirurgias em 15 dias. Mas Deus, segundo a sua mãe, ela diz que Deus sempre preservou a sua mente, fazendo que pudesse ver, mesmo diante de um momento tão estressante, tão difícil, o agir de Deus na vida deles. Laurinha fez dieta, foi falado aqui, mas Deus sustentou, não permitindo que ela fosse contaminada por nenhuma infecção, por nenhum vírus ou bactéria. Deus tem agido na vida de Laurinha. Deus tem trabalhado na vida da nossa família. Mas o que nós vamos fazer para agradecer a Deus? O que nós vamos fazer para demonstrar ao Senhor que nós o amamos? Que nós entendemos que Ele é o responsável pela vida de Laurinha, por ela estar aqui? Ou há alguém aqui que pensa e crê diferente, que Deus não é o responsável pela saúde, pela restauração e pela existência de Laurinha? Acho que todos aqui concordam comigo. Se a Laurinha está aqui hoje, é porque Deus a sustentou, Deus a tem sustentado, Deus a livrou do caminho da morte. Ele poderia tê-la levado, não seria problema nenhum, porque Ele faz isso. Ele é soberano, Ele dá, Ele tira, Ele faz da maneira que Ele quiser. Mas houve uma súplica do povo de Deus, houve uma súplica dos pais, houve uma súplica dos parentes, e aprove ao Senhor, por Ele mesmo, por amor aos que oraram, permitir que ela não fosse ainda. Porque várias vezes ela chegou na antessala do céu, várias vezes havia somente uma porta entre ela e o reino de Deus, mas Deus permitiu que ela voltasse, que ela regredisse. Então, o que nós faremos para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Continue com a sua Bíblia aberta em Salmo 116. Vamos ler o versículo 13. Versículo 13 do Salmo 116 diz o seguinte: amém, irmãos? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No versículo 12 ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então Ele dá aqui a solução, Ele dá aqui a resposta. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita nessa manhã, disse o salmista então que o que ele pode fazer para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito é tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação significa você compreender que Deus o ama, significa você compreender que Deus quer o melhor para você,
significa você compreender que o Senhor tem para nós, tem para mim, tem para você, um plano em que você passará toda a sua vida e toda a eternidade debaixo de sua mão poderosa. O Senhor tem um plano para a sua vida para lhe ajudar a vencer as dificuldades. O Senhor tem um plano para a sua vida para ajudar a vencer, derrubar os muros que se levantam na sua vida. O Senhor tem um plano e tem uma maneira de poder te ajudar para que você siga adiante como um vencedor. O Senhor tem uma maneira de poder te ajudar quando nós entregamos a Ele a nossa vida através do cálice da salvação. Esse cálice da salvação que Ele diz é a maneira de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Em Lucas 17, no versículo 19, diz o seguinte: então Ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. A quem Ele disse isso? Ele disse isso àquele que voltou dos 10 leprosos. O Senhor Jesus falou para aquele que foi curado, a tua fé te salvou. Algumas traduções dizem, a tua fé te curou. Mas eu gosto dessa tradução que diz, a tua fé te salvou. Porque a fé, ela não somente cura, mas ela também salva. A fé, ela transforma. A fé que cura as pessoas é a mesma fé que salva. Salva de quê? Salva da perdição eterna. Salva de passar a eternidade afastada do Senhor. Mas o Senhor tem alegria. E se você quer agradecer ao Senhor e quer dar alegria ao coração do Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a você, a sua família, então entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Essa é uma maneira de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele lhe tem feito. Quando Ele diz para aquele leproso, ex-leproso agora curado, a tua fé te salvou. Porque aquele homem, ao voltar para agradecer a Jesus, ao voltar para fazer para Ele um culto de ação de graça, ao voltar para expressar a sua gratidão, ao reunir-se com pessoas para expressar a sua gratidão, ele não voltou só porque ele curou-o, ou ele o curou, mas ele voltou porque ele acreditava que aquele era o único caminho para uma vida eterna ao lado de Deus. Então aquele homem volta para o seu Jesus. O seu Jesus não diz que a sua fé te curou, mas ele diz, a tua fé te salvou. E meus irmãos, e aqui muitos oraram com fé. Muitos oraram com fé porque sabia que o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder até para ressuscitar. E por isso, meu querido, se você tem essa fé, não creia no Deus que cura como um curador, mas creia no Deus que cura como um salvador. Porque Deus quer te salvar. Porque Deus quer te dar a vitória. Porque Deus quer te dar novos relacionamentos de intimidade com Ele. Porque Deus quer te dar caminhos que você possa experimentar, que você nunca experimentou. Porque Deus quer dar a você a alegria da salvação. E amado, meu amado, minha amada, faça como aquele ex-leproso. Creia no Senhor Jesus, não porque Ele pode te curar, mas porque Ele é o Senhor que salva. É o Senhor que pode estar algo muito maior do que a cura. Ele pode dar a você a salvação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Vamos continuar sentados. A igreja vai fechar os olhos, vamos orar e falar ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque temos a oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo que vivemos, por tudo que passamos, pelos joelhos que se dobraram, pelas pessoas que dedicaram tempo ainda sem conhecer a Laura, pelas pessoas, Senhor, dos mais variados lugares, se prostraram para clamar pela vida de Laura.
pelas pessoas, ó Senhor, que buscaram com fé a sua providência. Nós agradecemos por essas pessoas, ó Deus, mas sobretudo, nós agradecemos ao Senhor que ouviu as orações. Ah, Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque se não fosse a sua mão poderosa, nós hoje não estaríamos aqui glorificando o seu nome. Nós hoje não estaríamos aqui exaltando o seu santo poder. Estaríamos aqui, Senhor, sabedores de que o Senhor faz todas as coisas da maneira que lhe aprouve, Senhor, da maneira que lhe aprouver. Mas nós estamos agradecidos porque a Laurinha está conosco. Estamos agradecidos, Senhor, porque compreendemos que o Senhor é bom. Mas, meu Deus, eu quero agora te pedir em nome do Senhor Jesus, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que não entenderam, que o Senhor entende como gratidão, aqueles que se colocam em tuas mãos. Ah, meu Deus, como agradecer ao Senhor com dinheiro, se o Senhor é o Deus da riqueza, o Deus do ouro, o Deus da prata? De que outra forma agradecer ao Senhor, meu Deus, dizendo, fazendo justiça? Mas a tua palavra diz que não há um justo, não há um justo sequer, sendo bom, fazendo a bondade. Mas a tua palavra diz que o homem é mau. Sem Jesus Cristo, sem a tua presença, o homem é mau. Como agradecer ao Senhor, meu Deus, então? Aqueles que já pertencem ao Senhor devem agradecer ao Senhor, meu Deus, erigindo altares. Oh, meu Deus, falando para o mundo os benefícios que tu tens feito na vida da tua igreja. E aqueles que ainda não conhecem a ti podem entregar suas vidas a ti como reconhecimento de gratidão ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja para sempre, pois só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A igreja continua em oração. Você que nos visita nessa manhã, que ainda não fez ainda uma declaração pública diante de Deus, que você quer tê-lo como o Senhor, que você quer ter um compromisso com Ele, que você quer assumir um compromisso com esse Deus maravilhoso, Deus que cura e que salva. Se você já pensou em fazer isso, gostaria de fazer isso e ainda não fez, eu queria te convidar nessa manhã que você aproveitasse essa oportunidade e levantasse uma de suas mãos. Amém. Eu quero orar por você. Amém, minha irmã. Há mais alguém que quer aproveitar esse momento? Alguém que gostaria nessa manhã que Deus fortalecesse a sua fé, fortalecesse seu relacionamento com Ele? Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Pode baixar a mão. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Se há aqui alguém que está afastado do caminho do Senhor e hoje quer aproveitar essa oportunidade, esse culto que estamos oferecendo ao Senhor em gratidão e quer voltar para a casa do Pai, queria que também você levantasse as suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém? Eu queria encerrar o culto, mas eu quero que essas pessoas, convidar essas pessoas que levantaram suas mãos, que viessem até aqui, para juntos orarmos por você. Que viessem até aqui à frente, para que nesse momento estejamos orando, e logo após estarei passando a palavra para a irmã Solange. Amém? Pode vir, meu irmão, pode vir. Vem aqui em cima, meu irmão. Pode vir aqui em cima. Vem aqui em cima. Pode subir.
Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, você que nos visita, a pergunta, tema da mensagem, como agradecer a Deus? E o texto da mensagem foi: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Você tem feito algumas coisas que talvez você ache que isso é gratidão a Deus, mas o Senhor espera e reconhece que a maior gratidão que você pode demonstrar para Ele é entregar sua vida a Ele para que Ele a controle. Você não precisa mudar para depois entregar. Entregue agora, que Deus vai promover as mudanças em sua vida. Entregue agora, porque Deus vai transformar. Somente creia que Ele é capaz. Demonstre ao Senhor a sua gratidão nessa manhã. Demonstre ao Senhor a sua gratidão, entregando a sua vida em suas mãos, para que Ele a controle, para que Ele possa te ajudar a seguir os seus caminhos. Ou você não crê que Deus existe, ou você não crê que Deus agiu, ou você não crê que Deus age. Muito bem, vamos orar. Mais alguém gostaria de entregar sua vida ao Senhor nessa manhã? Alguém? Aproveitar esse momento, que é um momento histórico em nossas vidas, na vida dessa igreja, um momento tremendo, um momento em que milhares de pessoas representadas aqui, pelas pessoas que estão aqui, se envolveram para orar pela cura, pela restauração da vida. Muito bem, eu não vou insistir. Deus seja louvado. Vamos orar então. Quero convidar o meu pastor que venha aqui à frente. Estejamos orando agora em nome do Senhor Jesus, pelas pessoas que estão pedindo fortalecimento da fé, fortalecimento do serviço do Senhor, restauração, e que estão publicamente entregando sua vida ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Ó Deus, temos essas pessoas aqui na frente. Elas estão aqui, Senhor, que querem renovar a sua fé contigo. Alguns talvez estejam enfrentando lutas espirituais, e eles estão com dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a fé dos teus servos. Ajude-os a vencer as dificuldades. Talvez temos alguém aqui que está aceitando Jesus como Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa sinta a tua presença. Sinta que o Senhor está, que o Santo Espírito, fazendo a morada na sua vida. E essa pessoa sinta-se transformada por ti nesta hora. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Ó Deus, é tão bom ver a vitória, mas só quem entende o sacrifício é quem passou por ele, Senhor. Só esse pai, esta mãe, esta família sabe o que é estar no leito do hospital, estar ali passando por aquela dificuldade, sem saber qual é a notícia do médico. Poderia vir qualquer notícia, mas o Senhor abençoou. E eles humildemente estão aqui, Senhor, agradecidos, porque o Senhor sustentou, porque o Senhor fortaleceu, porque o Senhor ajudou, porque na hora mais necessária, o Senhor levantou alguém para dar uma palavra, para fazer uma intervenção médica, para dar uma oração, para fazer uma oração. Ou alguns simplesmente somente para dar um abraço. Só quem já precisou de um abraço sabe o quanto é bom receber um abraço na oração. Ó Deus,
Fortalece a fé dos teus servos que estão aqui na frente. Ajuda-os a vencer as dificuldades. Renova a vida espiritual. E ajuda-nos, nós que estamos aqui nesta manhã, a entender os teus propósitos e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado aos irmãos, à segunda igreja. Obrigado a todos que vieram participar deste culto. Nós começamos este culto de gratidão. Esta sou eu, com o clipe da Laurinha. E agora nós vamos terminar com ela e com as meninas, porque a Laurinha tem um louvor bem especial que ela gosta. E o Ministério Infantil vai fazer esta homenagem para a Laurinha. Cristiane, representando o berçário. Olha, o berçário está em peso hoje, hein? Que Deus, nossos bebês estavam todos sentadinhos ali atrás, né? Com os seus pais. Tem o dízimo, eu sei, para finalizar, tá? É o momento. E vamos lá? O grupo coreográfico, Ministério Infantil. Tirar o público. Turma do Cristãozinho. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar, tudo Ele pode apagar, tudo Ele pode apagar. Muito bem. Tia Cristiane, obrigada. As meninas. Vai entregar em nome do berçário. Peraí, tia Cristiane. Peraí. Deise. Denise. Cristiane. A líder do berçário. Muita gratidão a Deus que nós fazemos esse culto hoje. Deus sabe como eu desejei esse momento. Hoje nós pegamos certificado de apresentação da Laurinha ao Senhor. Nós deixamos a certeza que o Laurinha vai apresentar Deus a muitas pessoas através do milagre que Deus fez na vida dela. Vai testemunhar desse milagre para muitas pessoas. Vai ser muito
A Maria Eduarda vai agradecer ao Papai do Céu a vida de Laura, tá, Maria? Vamos fechar os nossos olhinhos e ela vai orar. Obrigada, Pai Jesus. A Laura, muito obrigada. Amém. Amém. Pode descer, meu amor. Obrigada a todos. Vamos estudar. Quando o tempo chegar, ore e faça uma oferta de amor. Nós estaremos cantando louvor para entregar os dízimos, tá? E as ofertas. Ao momento que você depositar, você já vai estar orando, agradecendo, e você já pode sair para a sua classe, ok? Deixa os primeiros se levantarem, entregar, e assim nós estaremos indo para as nossas classes. A oração pode ser um caminho para o milagre acontecer na sua vida. Deus tem sido fiel. Obrigada porque você caminhou comigo, né? Obrigada, igreja, porque caminhou junto com a família, e oramos pela Laura. Pastor Felipe, né? Vamos estar lá à frente, a Denise com a Laurinha. Quem quiser dar um abraço, vai ter esta oportunidade. Oferta de amor. Estaremos no ofertório. Depois nós sairemos já para as classes. Obrigado a toda a igreja.